Vamos lá. Estou preparando aqui para a gente começar a nossa live, tá? Vou esperar ver se chega mais alguém e aí a gente já começa. Vamos lá. Bom, vamos lá, né? Começar aqui nossa live. Primeiramente, quero deixar bem claro, né, que muitas vezes eu falo aqui, parece que coisas que eu tiro da minha cabeça, porém, tudo aqui a gente está baseado em referências de livros, de cursos, de palestras, de metodologias. Na live de ontem, eu comentei, ou melhor, eu expliquei sobre a metodologia que fez a transformação e me ensinou grande parte do que eu estou aqui tentando compartilhar com vocês, tá? Para mudar aí o estilo de vida de vocês, ajudar vocês a equilibrarem o seu corpo e também conseguir ter as melhores escolhas na questão de atividade física, na questão relacionadas ao seu corpo, tá? Então, para a gente começar aqui o tema de hoje, que é como equilibrar o seu corpo, né? Então, para a gente entender primeiro como a gente equilibrar o nosso corpo, a gente precisa partir do princípio do que é a questão do exercício, do movimento, da atividade física no nosso corpo. Porque nós temos camadas de atividades físicas, tá? E aí essas camadas de atividade física muitas vezes ficam misturadas e a gente não percebe. E aí o que acontece? A gente entra num limbo, literalmente um limbo, que a gente não sabe o que faz, não sabe como equilibrar o nosso corpo, não sabe como emagrecer, como ganhar capacidade física, como melhorar no nosso esporte, como melhorar aí a questão de lesão para não ter lesão, né? Prevenir lesões. E então, vamos começar primeiro definindo essa questão de como é a atividade física e quais são as camadas que a gente encontra no nosso corpo, né? Mas o corpo no sentido assim de desenvolvimento que eu quero falar, porque assim, no corpo a gente pode, vocês vão falar assim, tem várias capacidades, tem vários tipos de competências físicas, porém, a gente tem que parar um pouco para pensar e entender em qual nível, em qual camada de atividade física a gente vai se encontrar, para então a gente conseguir entender como eu vou praticar essa atividade física. Porque muitas vezes a gente tenta atingir um objetivo, sendo que a gente nem se encontra nas condições para aquele tipo de atividade física, tá? Então, se a gente for pensar na questão da atividade física, quais são as camadas que a gente encontra prioritariamente, ou na questão de desenvolvimento motor humano, são as seguintes. Por exemplo, a gente tem que pensar no desenvolvimento motor na parte de saúde, tá? Primeiramente, o que tem a ver a parte de saúde? Se você tem dor, se você está com a sua musculatura tranquilo, sem problemas, sem nada de lesão, nenhum problema em si muscular, ou na questão articular, ou na questão dos ossos, você tem que ter consciência se isso está ok. Você tem que checar isso na sua lista, falar assim, beleza, estou bem. Agora, muita gente vai atrás de atividade física, ou de emagrecer, ou de tentar melhorar o seu esporte, depois que, vamos dizer assim, já está com a saúde defasada, a saúde está negativa nessa parte. E aí o que acontece?
Se você já está nessa parte de saúde em degradação, uma parte já que não está rolando, aí você vai tentar fazer outro tipo de atividade física, sendo que a sua atividade física teria que ser voltada para a saúde. Por quê? Porque o que você necessita nesse momento é saúde. Só que o que muitas pessoas vão? Vão atrás de esporte, vão atrás de tacar literalmente o fogo no treino, né? Tacar o pau no treino, para não falar palavrão. Mas assim, o que tem que entender é, você precisaria atrás de uma equipe que traria essa questão da saúde primeiramente para você, tá? E assim, depois disso a gente teria uma camada que a gente fala que é uma camada de função, uma camada básica, que ela vai levar as competências do nosso corpo, tá? Porque nosso corpo, ele trabalha com funções básicas, com partes fundamentais que a gente acaba esquecendo, tá? Como, por exemplo, flexibilidade, força, resistência, são capacidades físicas. Porém, tem algumas que são fundamentais, a linha de base, que aí a gente acaba pulando essa etapa. Só que assim, muitas vezes a gente precisa passar por ela para depois conseguir melhorar na etapa seguinte. Porque imagina, até desenhei aqui para todo mundo entender. Um funil, a gente tem um funil. E esse funil, para descer o funil, você tem toda a borda. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente deixa de seguir o passo a passo, a escadinha. E aí o que acontece? Se a gente dá um passo maior que a perna, dá problema. Então, seguindo o raciocínio, a gente teria as nossas capacidades físicas. Por exemplo, vamos pensar assim, a parte de locomoção, a parte de manipulação, que aí a gente já entra na parte do treinamento em si. E essa atividade física é mais comum, que todo mundo vai. Preciso melhorar a lesão? Vou atrás de treinar. Preciso tirar minha dor? Vou atrás de treinar. Preciso emagrecer? Vou atrás de treinar. Preciso fazer, sei lá, qualquer coisa da vida, que vai atrás de atividades que vão te aperfeiçoar nas capacidades físicas. Porém, você ainda não tem nem aquela linha de base que eu falei antes. E aí o que acontece? O que acontece é que você pulou uma etapa. Mas vamos seguir para a etapa seguinte para a gente entender primeiro as camadas. E aí depois, por último, a gente tem a fase de especialização, a camada final. E essa camada final de especialização é na onde a gente entra na parte esportiva, na parte que a gente vai pegar toda aquela parte de competência, de força, de potência, de agilidade, de cardiorrespiratória, metabólico, tudo que a gente fez e vai especializar, deixar para uma coisa só. Por exemplo, algum esporte ou alguma atividade que a gente faça diariamente. Por exemplo, muita gente acha que não, mas o trabalho, a gente está a maior parte do tempo nele. Qual o movimento que a gente faz? Ficar sentado? Ficar sentado pode ser alguma coisa prejudicial se você ficar muito tempo. Quando você vai viajar, você não fica, às vezes, todo quebrado de ter viajado muito tempo sentado? Às vezes com dor nas costas, às vezes com dor no ombro. Então, a gente acaba fazendo um movimento especializado, acaba deixando aquilo fechar. A gente fecha o link naquilo, né? Só que o que a gente precisa antes? Ter as outras camadas todas bem, porque senão na hora que a gente fecha essa etapa, o que acontece? A gente tem problema, porque lembra que eu falei? Você vem descendo, é uma escadinha, degrau por degrau. O que acontece? Você pula um degrau, você vai dar um passo maior que a perna. Então, aí a gente entendeu as camadas. O que é mais comum que eu falei? A gente não entender da parte de saúde da atividade física, porque a gente, da parte do desenvolvimento motor, do que a gente precisa estar bem de saúde. Muitas vezes as pessoas não dão importância a isso e já vão direto para a questão do treino, para a questão das capacidades físicas. E depois disso, para quem está com o checklist ok aí da parte de saúde, às vezes as pessoas pegam e fazem o quê? Vão para a parte de competência, de capacidade física, só que antes, sem saber se tem a competência para isso, tá? O que seria a competência? A linha de base nossa,
as nossas funções primárias. E não sei se vocês já viram ou já entenderam ou alguma vez pesquisaram algo sobre, mas as nossas funções básicas, a nossa parte prioritária aí, que vai fazer a gente conseguir realizar qualquer atividade, é mobilidade e estabilidade. E muita gente fala, nossa, beleza, já ouvi falar disso, putz, já sei tudo. Só que, por que não faz? Por que deixa de dar atenção? Porque é chato? Então, vai ter algum momento que você vai ter que dar atenção a isso. Só que você vai esperar ter esse tempo lá na frente, sendo que você poderia ter feito um passo a passo antes. E é isso que a gente quer trazer aqui. É isso que a gente vem trabalhando e vem tentando criar a consciência. Porque assim, eu posso falar aqui de mobilidade, estabilidade, posso falar dessa questão do funil de desenvolvimento motor, posso falar das camadas de exercício, só que o que você precisa entender é que assim, isso não é para eu pegar e ficar passando informações técnicas para você. Isso é para te ajudar a entender qual atividade você vai querer fazer, qual atividade vai ser melhor para te equilibrar agora, para deixar o seu corpo bem, tá? Para te ajudar a emagrecer, para te ajudar a melhorar a sua dor, para te ajudar a ganhar força, para te ajudar no que você quiser atingir de objetivo. O que a gente precisa entender é isso, porque assim, não adianta eu ficar aqui falando milhões de coisas técnicas, sendo que vocês não conseguem entender este passo. Assim, o que a gente quer é conseguir esclarecer para vocês qual tipo de atividade que você vai conseguir estar fazendo. Por exemplo, na área da saúde, que eu falei, na camada de saúde de atividade física, o que a gente encontra lá? Quais seriam as atividades físicas, ou melhor, relacionadas com a atividade física, que a gente teria nessa parte, nessa camada de movimento, falando de saúde? Fisioterapia, tratamentos de dor, tratamentos relacionados a movimento, relacionados à dor, ou relacionados a alguma problemática, ou alguma questão ortopédica, tá? Então, tudo que vai conseguir te deixar funcionando corretamente, te entregar a próxima camada de movimento, que é a linha de base que a gente chama, que são as competências, tá? A gente conseguir as competências básicas, que a gente dá o nome aqui de linha de base. E o que é essa linha de base? Mobilidade e estabilidade que eu tinha falado. Então, se a gente pensar na parte da saúde, tudo que a gente conseguir jogar a possibilidade de a gente conseguir trabalhar a mobilidade e estabilidade é essa parte da saúde. O que que tem a ver? Tem a ver que muitas pessoas vão atrás de outras atividades e cometem o equívoco de dar um passo maior que a perna e partir para a próxima atividade, sendo que precisavam uma atividade antes, na camada antes que eu disse. Assim, então voltando ao raciocínio, a gente falou que a parte de saúde são tratamentos médicos, tratamentos fisioterápicos, tratamentos de questão de massagem, questão de terapêutica, vamos dizer assim. Agora, a parte de movimento, a parte de mobilidade e estabilidade, que são as competências básicas, nossa linha de base. O que a gente teria que fazer? É essa parte que vai te ajudar a equilibrar o seu corpo. Por quê? Porque, vou até puxar aqui de novo, deixei os quadradinhos para a gente entender. Você tem a parte de competência que eu falei, que é a mobilidade e a estabilidade. Nosso corpo trabalha todo o tempo com as duas, não trabalha sozinho. Não dá para a gente pegar e falar assim, eu só vou ficar fazendo mobilidade, eu só vou fazer estabilidade. Não dá para a gente fazer só isso. Por quê? Porque todo o tempo o nosso corpo está fazendo uma transição. Ele mobiliza e estabiliza, mobiliza e estabiliza. Você tem que aprender a controlar isso. É isso que essa camada de atividade física vai te ajudar, tá? E assim,
Para quem fala, nossa, eu preciso melhorar minha estabilidade, nossa, eu preciso melhorar minha mobilidade, nossa, eu acho que essa camada de atividade física é para mim. O que seriam esses exercícios? Quais atividades físicas estariam nessa parte que a gente tem aí de competências de mobilidade e estabilidade? A gente encontra pilates, yoga, treinamentos voltados à movimentação natural, movimentação pensando na parte de mobilidade e estabilidade mesmo. Tem treinamentos já hoje só voltados para isso. Até o nosso programa aqui que a gente tem dentro do Cafeína, que é meu e da Marcela, a gente tem um programa voltado para ajudar as pessoas a se reequilibrarem nessa camada de movimento, nessa camada de atividade física que a gente falou antes. Por que disso? Porque a maioria das pessoas se encontra hoje aqui. Ou o pior, se encontram lá na parte de saúde, tá? Que eu falei antes. Só que nessa parte de saúde, o que acontece? Muitas vezes você tem que trabalhar essas duas integradas, porque não é a mesma questão da mobilidade e estabilidade. A gente não trabalha o corpo, não consegue ficar com o nosso corpo só com uma capacidade, só com uma, trabalhando uma coisa só. Por quê? Porque isso, a algum ponto, vai dar zica. Por que hoje muito do treino funcional virou moda? Virou moda o treino funcional, virou moda o crossfit, virou moda o circuit training, o HIIT training, virou moda. Por quê? Porque trabalha com todo integrado. E assim, e a gente inconscientemente prefere isso. Por quê? Porque o nosso corpo não rola ficar trabalhando isoladamente. Tem gente que curte ficar lá na academia puxando um monte de ferro, fazendo só um movimento. Sim, tem gente. Mas assim, pensa que essa pessoa, ela não faz só esse movimento aqui, ou faz só um movimento lá e para. Não, ela faz várias áreas do corpo. É o que eu falei, o corpo nosso não permite a gente ficar só fazendo uma coisa só. Ele não gosta disso. E aí a gente fica lutando, às vezes, ou esquece disso e fica só fazendo uma coisa. O que acontece? Começam a gerar problemas, começam a ter dor, e aí a gente volta para essa camada de atividade física que eu falei, que é a camada da saúde. E aí a gente precisa de tratamentos terapêuticos, sendo que muita gente precisaria disso e está fazendo o quê? Está lá treinando na parte integrada, treinando força, treinando potência, treinando agilidade, treinando todos os treinos da moda. Sendo que todos os treinos da moda pode ser que não sejam bons para eles, tá? Porque assim, o que eu quero mostrar com essas camadas de exercício, nessas camadas de atividade física que eu estou aqui hoje? Que assim, você vai na academia, você vai onde for, vão te falar assim, o Pilates é para todo mundo, Pilates dá para todos, o CrossFit, CrossFit dá para ir para todo mundo, dá para não sei o que, o circuit training, dá para ir, vambora, dá para todo mundo fazer, bora. Aí você vai, o futebol dá para todo mundo jogar, dá para. Só que o que você tem que entender é que não dá para todo mundo na realidade. Por quê? Porque você precisaria, que eu falei, passar pelas camadas de atividade física, se preparar para isso. Agora, muitas vezes o que você faz, você vai primeiro praticar para depois buscar se preparar, tá? E aí você precisaria, o que eu quero que você entenda, o que eu quero com essa live hoje, que você enxergue qual atividade física você se encontra e qual vai ser melhor para você, onde você vai conseguir equilibrar o seu corpo. Porque assim, não adianta a gente entrar numa camada de atividade física que a gente não esteja preparado ou não seja ideal para a gente. Porque aí o que acontece? A gente vai ter que, consequentemente, voltar para as outras camadas. Primeiro, vamos esclarecer de uma vez por todas, porque teve uma galera nova que entrou aqui na live. Primeira camada, saúde. Pensa na galera da dor, pensa na galera toda problemática. Segunda camada de movimento. Você está lá travadão, não consegue se equilibrar direito, é aqui que você vai estar. Terceira camada,
Opa, você está bem já, consegue se equilibrar, consegue se movimentar, bora treinar, bora rachar o coco no treino. E a última camada é a parte de especialização, a parte esportiva, tá? Que a gente tem, que aí seria o suprassumo. Você chega lá, é questão que você está bem, que você está preparado para isso. Agora eu quero colocar um ponto importante, tá? Antes da gente estar partindo aí para os finalmente da nossa live. Assim, a gente tem essas camadas. Beleza, falei aqui muitas vezes dessas camadas de exercício, de atividade física. O que você precisa saber dessas camadas? Que aí você fala, mas você falou, então eu vou ficar travado numa camada só. Vou ficar só lá na parte terapêutica. Não, vou ficar só ali cuidando dos meus movimentos, das minhas articulações, da mobilidade e estabilidade, vendo as minhas competências de exercício, o que eu consigo, o que eu não consigo fazer, aprendendo a me movimentar, aprendendo coordenação, aprendendo as coisas básicas, a linha de base. Agora eu vou só fazer exercício da academia, vou treinar, vou lá fazer corrida, você não precisa ficar numa camada só, tá? Lembra que eu falei? O nosso corpo não trabalha de uma forma integrada aqui, nosso corpo não gosta de trabalhar com todas as formas integradas. É a mesma ideia aqui do funil, tá? O que esse funil quer dizer pra gente? A gente tem que passar por essas camadas, a gente tem que estar bem, a gente tem que conhecer elas. Só que você não precisa estar numa só, né? A gente não precisa estar numa. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa estar migrando entre elas. Por quê? Muitas vezes eu tenho que entender, eu estou fazendo um tratamento terapêutico, mas eu tenho a capacidade, eu consigo estar aqui na parte de força, na parte de capacidades físicas, ir lá treinar na academia, treinar no meu box de crossfit, treinar para me condicionar para algo? Não tenho, porque eu estou aqui na parte terapêutica ainda, tal, estou com dor, ou estou melhorando agora. O que você faz? Vem aqui para a próxima camada. Aí essa próxima camada, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar a questão que eu falei, de mobilidade e estabilidade, você aprender movimentos novos, você aprender a controlar o seu corpo, você aprender ter a tensigridade, trabalhar integrado essa questão de mobilidade e estabilidade. Uma hora está fazendo mobilidade, outra hora está fazendo estabilidade, deixar o seu corpo interagindo todo automaticamente. Aí, beleza, você está aqui, acabei lá a minha parte terapêutica e tal, agora estou aqui. O que eu preciso? Preciso começar a trabalhar integradamente aqui na próxima camada. E assim sucessivamente. A gente não fica trabalhando somente numa camada isolada. Porque se a gente ficar trabalhando numa camada isolada, eu falei já aqui, não dá certo, o nosso corpo não curte isso, não rola. Então, ideias. Se você está, vamos lá, coisas práticas. Se você está precisando da sua atividade física aí, na questão terapêutica, você fala assim, putz, eu preciso melhorar aí porque eu tô com dor, ou sei lá, eu tô muito encurtado, que aí já é outra camada. Aí você fala assim, tá, beleza. Então eu vou trabalhar essas duas camadas integradas. X tempo eu vou fazer aqui. O que eu preciso? Eu tô com muita dor ou minha dor é uma dor que vai e volta? É uma dor que vai e volta? Então beleza. Então dá para eu trabalhar um pouco da saúde e trabalhar mais essa questão de movimento, entender como eu faço mobilidade, entender como é a estabilidade. Por exemplo, vamos lá, vou dar duas atividades aqui que poderiam ser feitas em conjuntos, pensando dessa forma que eu falei aqui na live. Por exemplo, estou aqui na parte de saúde, faço um tratamento na fisioterapia, vou lá, faço uma quiropraxia, ou faço uma acupuntura, algo desse tipo. E aí depois eu venho e faço aqui um treino, por exemplo, de pilates, ou um treino de yoga, ou um treino de parte de mobilidade, de corretivos de movimento, tá? Beleza. Então, essa foi uma ideia aqui. Agora vamos pensar, eu não tenho dor,
eu tenho um alongamento legal, eu consigo me equilibrar bem, minha estabilidade aí tá tranquilo, não tenho tanto problema em executar exercício, já treino faz tempo. Tá, para que serviria isso para mim? Cara, você precisa estar aqui, ó, então. Você precisa estar nessa penúltima camada e na última camada. Só assim, tá? Eu gosto de praticar atividade aí. Eu vou, sei lá, eu jogo basquete, vamos falar. Você joga basquete e aí você precisaria estar fazendo uma parte de força. Por quê? Essa parte de força aqui vai equilibrar as suas capacidades físicas, a sua capacidade de se locomover e a sua capacidade de manipular. Por quê? Quando a gente vai numa academia, a gente vai num crossfit, a gente vai fazer força, torar o coco no treino, o que a gente faz? A gente faz as capacidades cardiorrespiratória, resistência, potência, agilidade, a gente faz isso de forma equilibrada. Se você, lógico, fizer com um profissional. E aí, a questão do esporte é até a parte final do funil, por quê? Porque ele vai te desequilibrar, porque ele é específico. Você não fica o tempo inteiro no jogo arremessando uma hora com uma mão, uma hora com a outra. Você arremessa mais de um lado que do outro. Se você joga futebol, você chuta com uma perna mais que com a outra. Então, isso vai estar aqui no final. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que fazer menos. Em si, se você é uma pessoa aí que não é, por exemplo, um atleta profissional. Agora, se você é um atleta profissional, aí já tem formas de compensar, que aí são profissionais especializados, que aí sim, como você é profissional, já vai ter no seu clube, já vai estar te ajudando. Agora aqui, se você é um atleta amador ou curte fazer esporte, isso vai te ajudar, por quê? Porque se você fizer essas capacidades físicas, trabalhar numa academia, trabalhar aí nessa questão equilibrada, vai te ajudar a prevenir essa última camada que te desequilibra. Então, sempre a ideia é essa, a gente trabalhar as duas camadas em conjunto. Então, acho que aqui vocês sacaram, né? Que eu fui falando e dando o exemplo. Por exemplo, vamos dar mais um exemplo agora para ficar bem didático, como eu dei das duas camadas de cima, agora as duas camadas de baixo. Por exemplo, essas duas últimas camadas, se você faz, por exemplo, um futebol, faça uma academia junto, porque um vai ajudar você a equilibrar o corpo e vai, consequentemente, te ajudar a melhorar no seu esporte, tá? Aí você fala, beleza, você falou os dois de cima, os dois de baixo, tá? E essa transição entre força, potência, capacidade física e competências físicas, competências motoras, tá? O ideal, para quem só quer saúde, quem só quer estar bem, você ter um trabalho de competências físicas e um trabalho de capacidades físicas. Por que disso? Porque o seu corpo, ele tem todas as capacidades. Ele tem, que eu falei aqui, mobilidade, estabilidade, que está numa layer, numa camada. Você tem a parte de força, potência, resistência, agilidade, que está na outra camada, na outra layer. E aí o que a gente precisa? Está trabalhando isso junto, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar o seu corpo a continuar equilibrado. E quais atividades seriam, como seria aí uma ideia legal de estar trabalhando isso? Por exemplo, na parte de movimento, na parte ali de mobilidade, estabilidade, de competências físicas. A parte de competências físicas é como eu falei antes, você tem partes que focam na perfeição, na qualidade do movimento e não na capacidade, na competência. E aí focar na competência, quais atividades a gente tem nisso? Yoga, pilates, por exemplo, dentro da academia, às vezes tem a aula de alongamento, a aula de mobilidade, a aula de flexibilidade, às vezes você tem aqueles body balance que vai trabalhar a questão da estabilidade. Às vezes, se você tem um profissional ou aí um personal ou algum treinador que vai te colocar um programa de treinar essas partes de tensibilidade, que é você explorar mobilidade e estabilidade, os corretivos de movimento, tá? Isso vai estar nessa camada. Aí na próxima camada, que é a parte das capacidades, então a gente falou das competências, agora das capacidades.
Aí você tem o treinamento de força, que assim, a gente nem trabalha muito aqui com treinamento de força porque, já está saturado, tem muita gente fazendo isso. Quem está fazendo isso? Que é a parte aqui das competências. CrossFit, HIIT, circuit training, academia, musculação, toda essa parte que trabalha o treino, que trabalha você ir lá e fazer atividades repetitivas. Lembra que eu falei da competência? O legal da competência é que você vai trabalhar as qualidades de movimento. Por exemplo, você vai num yoga, tem movimentos iguais? Tem, mas nunca fica repetindo muito. Você trabalha a questão aqui da mobilidade e estabilidade, que é o que a gente foca aqui, não fica repetindo sempre a mesma coisa. Mas aqui na parte de capacidade, você tem que repetir para você melhorar. Você tem que repetir para você ficar mais forte. Você tem que repetir para você ficar mais rápido. E é isso que vai trabalhar. Você tem que repetir para ficar mais musculoso. Você tem que correr muito ou fazer muita atividade para gastar mais energia e emagrecer. Aqui, beleza. Só que lembra que eu falei, se você trabalhar isoladamente qualquer uma dessas partes, possivelmente você vai ter um problema. E aí, qual é o problema disso? Um desequilíbrio. Por quê? Porque o nosso corpo trabalha sempre integrado. E se a gente não está trabalhando integradamente, vai gerar o desequilíbrio. E aí o que acontece se tem um desequilíbrio? Você vai ter que voltar a camadas acima. Então, parece bobo essa questão aqui que eu falei das camadas, tá? Mas assim, falando para o pessoal técnico, que eu vi que entraram alguma galera aqui que é técnica, que é treinador também. Parte aí de desenvolvimento motor, Galahu, o Gray Cook, o Michael Boyle, os grandes pesquisadores, todos abordam isso, tá? Então, assim, não tem muita escapatória. Você pode ver, se a pessoa só pratica uma coisa, por exemplo, a galera que geralmente só faz corrida, tá? Algum momento vai precisar fazer algum fortalecimento. Porque lembra que eu falei? Fortalecimento a gente está trabalhando a parte de força. Camada acima, tá? Aí você fala assim, tá, beleza. Por que vai? Quem faz muita corrida, quem começa a pirar o cabeção na corrida, não chega e começa a ter canelite, daqui a pouco tem alguma tendinite, ou chega um momento que não melhora o pace. Então, assim, não tem como a gente trabalhar isoladamente. Da mesma forma que o cara que quer aqui só melhorar a capacidade física, por exemplo, hipertrofia ou emagrecimento, ele vai precisar dessa outra camada de cima. Por exemplo, o cara só faz a musculação, ou a mulher que vai lá e só quer emagrecer, não adianta você ficar só aqui. Por quê? Porque muitas vezes, se você ficar só aqui, vai acontecer a mesma coisa do esporte. Você vai começar a ter um desgaste, ou ter dor, ou ter algum outro problema, e aí vai ter que fazer o quê? Ir uma ou duas camadas para trás, tá? É que nem o banco imobiliário, volte duas casas. Então, não tem como. Se você ficar trabalhando isoladamente uma coisa só, vai dar zica. Assim, aqui a gente gosta de trabalhar essa questão que eu falei da integração, e a gente tem o programa nosso, tá? Que a gente está aqui em breve colocando para todo mundo. No Telegram, eu já tenho um canal que já está sendo postado diariamente atividades para te ajudar nessa questão de mobilidade e estabilidade, que é essa camada aqui, que muita gente, a maioria não dá atenção, tá? A maioria da galera pula de uma para cá e esquece dessa. Só que aí é o que eu falei, se você esquece de uma camada de movimento, você vai ter o problema de, às vezes, não ter aquela competência, tá? De estar naquela camada. E aí você vai ter que voltar duas casas. E não é isso que a gente quer. A gente quer perdurar, tá? Na atividade física. Então, para finalizar, gostaria aqui de deixar para vocês
ideias de atividade. Se você tem dor, se você tem algum problema ortopédico ou algo que te dificulta uma prática de atividade física, faça as duas primeiras atividades. Uma atividade terapêutica, quiropraxia, massagem, algo que vai te ajudar com a dor. E integradamente faça alguma outra atividade que vai te ajudar aí, por exemplo, um pilates, uma yoga, sem focar na parte da dor, mas trabalhando integradamente, porque vai te ajudar nessa questão de mobilidade e estabilidade, que são as linhas de base do nosso corpo, e consequentemente vai te ajudar a equilibrar, tá? Então, beleza. Primeiro passo. Segundo passo. Estou bem, eu quero só saúde. Trabalhe as duas próximas camadas em conjunto. Por exemplo, trabalhe uma sequência de mobilidade com estabilidade antes de você fazer alguma outra atividade. Por exemplo, uma atividade de musculação ou alguma atividade aí de HIIT. Trabalhe essa questão, uma sequencinha básica. Aqui no perfil tem várias, ou você pode pegar algumas aí na internet, só que voltadas para mobilidade e estabilidade, focada nessa qualidade. E aí, se você tá, estou bem, não tenho... Meu negócio é esporte. Cara, trabalha esses dois, então, em conjunto. Trabalhe o esporte lá, faz a sua atividade esportiva, o seu futebol ou sua corrida, só que também trabalha a questão do equilíbrio muscular, do equilíbrio articular aí de movimento, porque isso vai ser um fator aí que vai te ajudar a melhorar no esporte, vai te ajudar a manter a sua saúde, tá? Então, espero que vocês tenham curtido, espero que algumas das ideias que eu dei aqui possam ter clareado e ajudado vocês. E até a próxima, amanhã tem mais live, em breve a gente vai estabilizar os horários das lives e bora lá, galera, vamos equilibrar o corpo.